5, 4, 3, 2, 1. Olá, amados, a paz do Senhor. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, gente, eu vou aqui unir o útil ao agradável, né? Tirar as dúvidas aqui do pessoal, que as dúvidas são tudo parecidas, né? Para a gente conversar aqui sobre a situação. Né? A pessoa diz assim, eu vou por parte aqui, eu vou primeiro falar a dúvida do pessoal para vocês entenderem aqui. A pessoa diz assim, a paz, irmã em Cristo. Todas as lives dizem que Deus vai tratar com os esposos e com as esposas. E com as amantes, Deus vai tratar também? Desculpe, mas gostaria de saber. A outra aqui. Mas as consequências vai vir, né? Sobre a questão do marido, da questão que o vídeo que eu tratei aí, né, sobre a pessoa estar lutando pela restauração e ela vir a falecer e o esposo ficar livre para casar com quem ele quiser, né? E aí a pessoa pergunta, mas as consequências vai vir? Outra aqui, missionária, esta é uma situação verdadeira, mas a morte do cônjuge que estava buscando a restauração vier a morrer. A plantação foi feita, as consequências do pecado serão cobradas, mesmo o cônjuge ficando livre para seguir a sua vida. Essas duas questões aqui, essas duas últimas aqui, né, gente? Foi de um mesmo vídeo que eu postei aí sobre aquela situação se a pessoa que está lutando, como eu disse agora há pouco, se a pessoa que estiver lutando e o cônjuge vier a falecer, né, o marido, a esposa fica livre para casar com quem quiser, né? Quem estava lutando morreu, faleceu. E aí as questões aqui, como um todo, as pessoas questionam se as consequências vão vir, né, gente? Logicamente, gente. Logicamente. Não tem nem como escapar, né? Da justiça e do juízo de Deus. Não tem como a pessoa não vir pagar. Se Deus deixou, no caso aqui, né? Enquanto houver vida, a gente pode plantar e pode colher. Logicamente. Certo? As consequências vão vir. Certo? Se houve uma prática de um adultério, embora nesse caso aqui, né, a esposa tenha falecido ou o marido tenha falecido, enquanto ela ainda lutava pela restauração, quem ficou vai pagar as consequências do seu adultério. Logicamente. Quem ficou, ainda que possa prosseguir a sua vida, não há isenção, certo, do seu pecado. Afinal de contas, o pecado foi cometido. Existe um pecado, certo? O pecado não deixou de existir porque a outra parte faleceu. O pecado existiu. O pecado está bem vivo. Ele existiu. Embora a pessoa não venha mais a praticar o pecado, mas uma vez que o pecado foi praticado, ele não deixou de existir. Uma vez cometido, cometeu, certo? Ele não deixa, né, de existir porque você não comete mais. Então ele existe, o pecado existe. Então nós vamos ser cobrados por aquilo. Quantos de nós até hoje, certo? Nós que estamos no deserto, nós que estamos lutando, a gente está aqui colhendo o que a gente plantou no passado. Não é porque hoje, porque tem gente que pensa que a gente como cristão, não, Deus isentou a gente porque agora a gente é cristão. De jeito nenhum. Não é porque hoje eu e você é cristão que nós estamos isentos de pagar as consequências do que plantamos no passado. Tudo aquilo que a gente plantou de ruim no passado, nós estamos colhendo. Vocês estão no deserto justamente aí porque vocês plantaram no passado e estão colhendo hoje dentro do deserto. Não é assim? Pois é. Então nenhum de nós fica isento, não vai ficar ninguém isento aqui. Certo? Não há um justo, a Bíblia diz o quê? Que não há um justo sequer. Então todos foram destituídos da glória, não há um bom, né? Então não tem nenhum bonzinho aqui, nem eu sou boazinha, nem você é bonzinho, nem um amante é bonzinho, nem quem estava lutando pela restauração é bonzinho, nem um cônjuge, certo? Que adulterou, que abandonou, que repudiou é bonzinho. Não tem um bom sequer aqui. As consequências virão e são para todas.
certo? Ninguém, como eu já disse aqui, ninguém parte desse mundo aqui sem antes pegar as consequências, não, certo? Ninguém parte desse mundo sem antes pagar as consequências do que foi plantado no passado. Umas, a gente sabe que umas vão colher, né, muito mais, outras menos, porque não plantou coisas tão ruins. É por isso que hoje, meus amados, eu digo para vocês, plante coisas, certo? Boas. Plante coisas boas para amanhã colher as coisas boas, né? Logicamente tem pessoas que só plantou coisa ruim a vida dela todinha. Vai colher o quê? Vai passar a vida toda colhendo as coisas ruins, certo? Não é assim? Né? E a proporção, né? A proporção depende de cada plantio que a pessoa fez, né? Cada um sabe aí o que plantou na vida. Cada um sabe o que vai... A gente só não sabe como é que a gente vai colher. Em que proporção a gente vai colher? A gente sabe que a gente vai colher. Agora, que proporção nós vamos colher? Se mais, se menos, se mais ou menos. Ninguém sabe. Né? Como eu estava fazendo um breve comentário ontem com alguém sobre essa questão de colheita. Né? A proporção a gente nunca sabe, porque nós temos diversas formas de colher, né, a nossa plantação, seja através de uma doença, a gente não sabe, certo? De que forma Deus nos cobra essa colheita, né? Se em forma de doença, se a gente vai pagar da mesma forma que a gente plantou, e tudo mais, né? A proporção, a gente sabe que a proporção não é como a gente plantou. A proporção, ela é maior. Você não vai plantar um caroço de milho, um feijão, e vai colher o mesmo feijão. Não, você vai plantar o feijão e vai crescer uma planta ali, né? Cheio de feijão. Você vai colher aquele feijão dentro ali, você vai tirar vários feijão. Vai desbuiar o feijão e você vai tirar um caroço de feijão. Então a colheita é isso. Você nunca vai colher na mesma proporção que você plantou. Você vai colher numa proporção ainda maior. Certo? Agora, a que proporção você vai colher, só Deus sabe. Só Deus é que vai, né, aplicar a justiça dele na nossa vida. Só Deus sabe ali. Então, a gente não tem. Certo, gente? Quanto a essa questão, logicamente que, certo, esse marido aqui, no caso aqui, esse marido, né, da questão aí que passou a vida toda adulterando contra a sua esposa, ele vai pagar as consequências do seu adultério. Ele pode até seguir sua vida ou pode seguir a vida com essa amante, que se tornou amante, que era amante dele durante o tempo que ele estava adulterando com a sua esposa. Ela pode se tornar até a atual esposa dele, né, conforme a situação, pois ela faleceu, ou ele pode até se casar com outro. Mas, né, mesmo que ele siga a sua vida, ele não está isento de pagar as consequências. Ele ainda precisa, como eu disse, ele ainda precisa se arrepender, porque sem arrependimento ele ainda será condenado ao inferno, não porque adulterou, né, não porque está vivendo no adultério, e não porque adulterou, mas porque falta confessar, certo? Falta se arrepender do adultério que ele cometeu no passado, certo? Pode ter ficado no passado, mas o pecado não deixou de existir, como eu disse. Então, ele precisa se arrepender, né? Ele precisa se arrepender ali do seu pecado, como disse uma pessoa, gente. Né? Como disse aqui a pessoa. Né? Na lei, a pena para o adultério era a morte por apredejamento. Mas a gente não vive mais pela lei, certo? Então, ele não será executado a pedrada, logicamente, né? Se a gente vivesse na lei, ele seria apedrejado de imediato que soubesse o adultério dele. Mas nós não vivemos mais na lei e sim na graça. Então, Então, a sentença dele é espiritual. A sentença dele vai ser espiritual. Agora, a sentença desse marido, ela é espiritual, né? Então, mesmo que ele... que ele não viva mais no adultério, ele precisa se arrepender, certo? Precisa se arrepender porque, né, para poder ser salvo e se entregar a Jesus, porque senão ele vai ser condenado ao inferno.
mesmo ele não vivendo mais na prática do pecado, né? No caso aqui, na prática do adultério. Porque morta a esposa, não tem mais contra quem praticar o adultério. Enquanto ela estava viva, ele ainda estava praticando o adultério. Morta a pessoa com quem ele estava praticando a infidelidade, é necessário lembrar aqui, gente, que o adultério, ele é uma infidelidade. Ele estava praticando a infidelidade dele contra quem? Infidelidade conjugal, contra aquela pessoa. Ou seja, contra a esposa dele, aquela que faleceu lutando aí. Certo? Então, ele estava cometendo pecado contra ela. Morta ela, como é que ele vai praticar o pecado se não existe mais? Certo? Agora, existe aqui, o pecado não deixou de existir. Certo? Houve um adultério. Certo? Houve um adultério e sofrerá as consequências. É que nem a questão de Davi. Davi, vocês lembram aí de Davi? Né? Davi matou o marido de Batseba, ele morreu. Ela até, né, ficou livre, mas as consequências veio a Davi. Davi não ficou isento porque o marido de Batseba morreu. O marido é parecida com essa questão aqui, né? O marido de Batseba faleceu, né? Morreu, mataram ele. Na verdade ele morreu, né? Mataram ele, né? E aí o que aconteceu? Deus isentou Davi da situação e isentou Batseba também, que pagou, né? Com o filho, perdeu o filho morreu e tudo mais. Ela perdeu o marido, ela sofreu as consequências do adultério dela também. Ambos sofreram as consequências. Tanto Batseba, né? Porque muito não se fala de Batseba, mas Batseba também sofreu as consequências. Assim como Davi, que foi o principal, porque foi ele aqui, né? O principal ali. Então ele sofreu uma penalidade maior, uma proporção de consequência maior do que Batseba. Certo? Né? Então, porque a gente não sabe como foi que Davi se achegou a Batseba, se ela se entregou assim, ninguém sabe. A gente sabe que ambos adulteraram, mas, né, Davi foi o principal ali. Então ele pagou uma proporção. Vocês viram aí o que aconteceu? A gente, quando lê a história, viu o que foi que aconteceu com Davi. A espada de Deus não saiu, pagou ele, pagou Davi, pagou os filhos, certo? E toda a família. E olha só as consequências do adultério, gente. É muito grave as consequências do adultério. Veja que não só pagou a própria pessoa, mas toda a família de Davi pagou. Então, quando alguém adultera, não paga só a pessoa, não. Paga todas as pessoas da família. Paga os filhos, paga a esposa que sofreu o adultério, quem praticou o adultério, sofre toda uma família, sofre toda uma geração, certo? As pessoas não têm ideia da consequência tão grande que é o adultério. Então, consequências sim, certo? Então, né? Nada mais justo aqui do que ali sofrer a penalidade pelos seus atos, pelos seus pecados. A amante também? Com certeza, certo? Ninguém está isento. A amante também. A amante também vai colher ali, certo? As consequências. O que é que a Bíblia diz? O que o homem semear, isso também se fará, né? Gálatas 6 diz o quê? Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Né, gente? Uma palavra bem clara aí para esses casos tudinho aqui. Consequência. No final de tudo, todos nós sofreremos as consequências dos nossos atos, erros e pecado. Ninguém aqui vai ficar isento. Não vai ficar isento marido, esposa, não vai ficar isento amante homem, amante mulher, não vai ficar isento. Certo? Ninguém aqui. Ninguém. Nem a esposa que morreu, nem quem não morreu, certo? Nem eu, nem você, não vai ficar ninguém isento de nada. Todos aqui. É como aquela ditado que diz, ninguém sai do restaurante sem antes pagar.
Então pronto, ninguém aqui, nem eu, nem você, nem amante, nem o esposo, nem amante, nem ninguém aqui vai ficar sem pagar, certo? As consequências dos seus atos, todos irão pagar, certo? Mesmo que a gente venha ao arrependimento, Deus não nos isentou das consequências. Ele perdoou os nossos atos, certo? Os nossos pecados foram perdoados, foram jogados no mar do esquecimento. No entanto, sofreremos as consequências dos nossos atos, porque esta é a justiça de Deus. A justiça de Deus requer o pagamento das consequências dos nossos atos, né? O castigo, como quer que alguém entenda, né? Que eu não entendo como castigo, né? Eu entendo como justo. É justo a gente colher o que plantamos. É justo, né? Isso é a justiça de Deus. Então eu entendo aqui não como alguma coisa desse tipo, mas como justiça de Deus. A justiça de Deus é feita como justo da parte do Senhor, certo? Como eu disse aqui, amados, cada um aqui, certo, vai colher a sua proporção. Ninguém sabe, né? É como alguns testemunhos aí na questão da amante, por exemplo. Quantos testemunhos aí sobre a questão da amante? Quantas amantes aí, né, plantaram, né, destruíram a família, entraram numa família, destruíram, não importa como foi que ela entrou na vida do seu marido. Ela, certo, entrou porque quis, porque se permitiu, independente de como foi que ela fez para entrar na vida do seu marido, na vida da sua esposa, o amante, independente. Certo? Quantos testemunhos a gente vê aí das amantes, certo? Que hoje estão no deserto, certo? Ela destruiu um casamento lá atrás, elas destruíram um casamento e hoje muitas dessas amantes, o que é que acontece com ela? Algumas estão pagando, colhendo da mesma forma que plantou, estão colhendo, certo? Hoje estão no deserto porque alguém, uma outra amante, um dia ela foi amante, mas veio uma outra amante e tirou o marido dela, né? Como a gente vê, que ela casou, né, com o marido que é dela, certo? Não tirou mais o marido de ninguém, e aí casou com o marido dela, era uma ex-amante, se tornou uma esposa, certo? E aí o que foi que aconteceu? Veio uma amante, como ela era antes, veio uma amante, tirou o marido dela, né? E hoje ela tá o quê? Tá no deserto, lutando pelo seu casamento, né? E hoje está pagando as consequências do que ela plantou lá atrás. Essa daqui, né? Muitas dessas daqui vai sentir na pele o que ela fez no passado com alguém, né? Muitas vão sentir na pele, né? Muitas vão pagar na mesma moeda. Plantou, colheu, na mesma moeda. É lógico aqui, gente, né? A gente tem que lembrar aqui que, certo? As consequências, elas nunca vão ser da mesma forma. Não é porque eu plantei adultério que eu vou colher adultério. Não é porque eu plantei, porque eu destruí uma família, alguém vai destruir a minha família, não. Como eu disse aqui, a proporção só Deus sabe. Eu posso colher da mesma forma que eu plantei, né? Ou seja, se alguém se destruir uma família, a minha família lá na frente, a minha família será destruída, certo? Eu posso colher na mesma proporção de como eu fiz, agora numa proporção maior. Agora, nem sempre as consequências vai ser assim, certo? Vai vir Deus, é Deus quem aplica aí a justiça dele na vida de cada um. É Deus que aplica certas consequências, certo? Se Deus quiser que aquela pessoa plante, né, colha conforme ela plantou no passado, aí é com Deus. Se Deus quiser, né, Deus pode cobrar a pessoa, ela pode não, vamos supor aqui um exemplo, a pessoa pode não, né, não colher da mesma forma que ela plantou, no caso, destruir uma família, vir outra e destruir a família dela também. Deus pode, né, não permitir que alguém destrua a família dela, mas permitir que, né, que uma doença apareça na vida dela. Deus pode cobrar dessa forma? Pode, afinal de contas ele é Deus. E aí Deus dá uma doença a ela e ela pagar até com a vida, né? Pode. Porque como diz a palavra de Deus, o salário do pecado é a morte, certo? O salário do pecado é a morte. Deus pode cobrar de N forma, N motivos, tá? Mas o que fique claro aqui,
que as consequências virão a todos. Plantou, colheu. Ninguém vai sair isento, certo? Não vos enganeis, como diz a palavra de Deus. De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Amém, amados? Que Deus abençoe vocês.